Vocês estão bem aí? Pode ir. Estou procurando um local bem organizado para ficar. Pastor, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou dando um exemplo natural que você entende, né? Que normalmente nós fazemos o culto, o púlpito vem para cá, né? A arrumação é as coisas aqui, tudo direitinho, o ministro olhando para você, ministrando para você, mas se acontecer isso, você recebe a palavra? Se eu pregar escondido? Se eu botar a bateria aqui para frente e ministrar na bateria aqui, falando para você? Ou então ministrar de descosta? Talvez na mente venha uma confusão sobre não era o lugar certo para estar. Não é dessa forma que estamos acostumados a receber a palavra. Não é essa organização correta. E espiritualmente, como está a arrumação da casa espiritual que é você? Eu quero usar de toda a compaixão da parte do Senhor e te lembrar, você é morada, casa de Deus, templo do Deus vivo, que não habita em coisas feitas por mãos humanas, mas que habita no teu coração e no teu ser. E ele, quando entrou, ele arrumou a casa. Ele não deixou de qualquer jeito, ele limpou. Quem já assistiu aquele filme do Peregrino? Se você não assistiu, uma boa dica para você chegar em casa hoje, pegar a pipoca, comprar a pizza lá no Irmão Eduardo, convidar o pastor, compra a pizza, vai assistir, vai assistir o filme O Peregrino. E você vai compreender um pouco das parábolas que Bunyan está explicando. O Peregrino. Aí você vai assistir esse filme e você vai ver o personagem cristão, Cristão, dúvidas, situações, e chega num momento em que chega num local como se fosse uma casa. E uma pessoa está lá varrendo. E a poeira e a sujeira sendo retirada. E ela deixa o local arrumado. E a perspectiva que se diz do ensinamento que está sendo pregado ali é que Deus, quando entra no coração, Ele limpa tudo, Ele varre a sujeira do pecado, Ele deixa tudo organizado, mas você precisa preencher o espaço limpo com uma organização do Espírito. Porque o Espírito da verdade vai começar a te guiar para direcionar as coisas no local certo. Você não sabendo tudo, não nasceu, eu disse misturei o sabeu, não nasceu sabendo tudo. Nós somos tidos como novas criaturas em Cristo Jesus, como novos nascidos, ou recém-nascidos no Espírito. Precisamos crescer. Quem lembra do Danielzinho aqui, abençoado? Pequenininho, vai crescer, vai chegar o tempo das fases de andar, de comer sozinho, de buscar sozinho as coisas deles, mas até aqui o Espírito Santo nos orienta, nos trata, e a gente está vendo aqui pessoas novas fazendo discipulado, mesmo sendo crentes antigos, mas chegando de novo na igreja, para conhecer a igreja, para conviver o ambiente de igreja e crescer nesse ambiente. E você precisa se organizar por dentro, porque Deus já é organizado. Nós não precisamos nos moldar ou nos amoldar com o mundo ou com o sistema do mundo. Apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. Nós temos uma nacionalidade. Aqui temos pessoas de várias áreas sociais, de várias idades, graças a Deus, de contexto social, financeiro diferenciado, mas todos nascemos nessa nação. Mas primeiro, como eu falei de Daniel, você também já nasceu em Cristo. Você nasceu primeiro no coração de Deus. A Bíblia diz que Ele nos viu sendo massa ainda informe. Se você não viu a ministração de manhã, assista.
Busque ouvir o que a palavra de Deus diz. Deus é provida. Deus, de fato, Ele não é só provida, Ele provém ou provê da vida. Toda a vida existe por causa dEle. Nele existimos, nos movemos, que trava-língua é esse? Nos movemos e tudo mais. Eu vou conseguir raciocinar mais lento para falar mais calmo. Mas você percebe que, normalmente, a mente que está programada para ver uma situação, uma organização, uma forma de lidar, moldado, acha estranho o púlpito mais para lá? O criado mudo mais para lá? Tem alguém que está dizendo já nas histórias dos mimimis da vida que não pode dizer mais criado mudo. Mas é um móvel criado mudo. Não deixe-se levar pelas vãs filosofias. Jesus não veio trazer mais uma filosofia ao mundo. Jesus veio demonstrar o reino de Deus e implementar aquilo que já estava lá nos céus por conquista. Ele é o conquistador da terra que havia se perdido. O reino dos céus conquistou a terra novamente por meio de Jesus e veio implementar a economia do reino, a liberdade do reino e as leis do reino dos céus. E ele conclama a mim e a você no momento que ele ensina a nós, através dos discípulos, a orar ao Pai, a oração do Pai Nosso, tão simples, tão orada em tantos locais, mas que perde o valor dela porque parece comum, rotineiro. E nela está escrito e dito que a gente pode pedir aos céus, a vontade de Deus manifesta aqui na terra como é feita nos céus. Será que Deus, encontrando a mim e a você como estamos agora, encontraria os lugares organizados como Ele organizou? Será que aquilo que Ele limpou já não se sujou? Será que aquilo que Ele conquistou já não se perdeu? Eu vou dizer para você que Deus não perde 1 milímetro para Satanás. Deus não se move pela circunstância do que o diabo está colocando. A Bíblia diz que ao resfolegar das narinas de Deus, os seus adversários são derretidos como ceras. Então não existe adversário para Deus. Diga: Deus pode tudo. Diga: porque Ele é o Todo-Poderoso. Diga: Ele é o grande El Shaddai. Mas você quem é? No contexto da história. A Bíblia diz que se você creu em Jesus, e quem creu aqui? Foi dado a você o direito de se tornar filho de Deus. Não só o direito, mas a capacidade de se tornar, ser feito filho de Deus. Um poder disponível da parte de Deus veio e reconstruiu, regenerou, não emendou, não somente ilustrou, passando aquele tira-mancha, né, do Espírito, não. Ele recriou o teu espírito. E hoje, mais uma vez, Lucas tocou sobre isso. A palavra pneuma ou ruach, que traduz para nós o Espírito de Deus, ou a ação do Espírito, é um sopro. Você viu que a gente é cheio do Espírito, Paulo falando em Efésios? Uma forma de ser cheio do Espírito é você falando. Mas você já viu você bebendo água e ficar cheio de água? Como é que você faz? Você bota para, quem sabe, para dentro. Como é que você enche seu pulmão de ar? Para dentro. Mas você, para ser cheio do Espírito, você precisa soprar para fora. Porque o som da sua voz é o ar saindo com a vibração das suas pregas vocais, que gera essa vibração e gera esse som. É saindo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. E eu preciso falar com você sobre isso. Deus te organizou de uma maneira adequada. Deus te constituiu como algo, utensílio de honra na casa dele. Você está plantado, estabelecido, e você é tido por carvalho de justiça, plantado na casa do seu Deus.
Não deixa nada nem ninguém te tirar desse status. O diabo é bagunceiro, esquerdoso, mentiroso, vagabundo, enganador. E o resto dos adjetivos a gente não pode porque a gente é crente. Ele é tudo isso que o mundo xinga, justamente multiplicado. Porque ele é a expressão exata da deturpação. Ele nasceu para ser perfeito. Ser o sinete da perfeição, ou seja, aquilo que afere a perfeição. Mas achou-se iniquidade nele. Mas você foi justificado. Você foi liberado através do preço pago por Jesus Cristo. O sangue carmesim do justo, mais potente do que ácido clorídrico, ou isopo, que os lavandeiros, na época de Jesus, usavam para embranquecer seus tecidos, limpar as coisas que precisavam limpar. O sangue do cordeiro te deixou mais branco do que a mais pura lã. E no contexto, quando a Bíblia fala de branco e de luz, está falando de clareza como Deus é. Perfeição. Porque o ambiente todo branco, não sei se você já percebeu, se tiver bem pintado, bem ilustre, a luz iluminando bem, qualquer defeito vai aparecer. E é para isso que você nasceu, para estar na luz, para contrastar as trevas. Não para assimilar, não para concordar, mas para constranger a obra de Satanás. Na verdade, não só constranger, destruir. Você nasceu com o mesmo Espírito de Cristo, diga amém. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é aquele que habita em você e que vivifica os seus membros mortais. Para pensar sobre isso. O Deus Todo-Poderoso, aquele que eu disse que é Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, que pode todas as coisas, hoje Ele está entronizado no meu coração, no meu espírito, no seu espírito. E Ele me transformou, me capacitando a ter a mesma natureza dEle. Deus é luz. Você é luz. E o melhor de tudo, que a palavra de Deus diz que o contato dessa representação vai modificar o ambiente. Como pastor? Quem lembra que Jesus disse que nós somos sal e luz? Sal, ele modifica as coisas pelo contato. Mas ele não pode ser danificado pelo contato, ou perder o efeito do contato dele para aquilo que ele vai preservar. Porque se ele perder o efeito, ele vai ser só jogado no chão e ser pisado pelos homens. Vai servir de estrada para que alguém suba e não vai servir ao propósito. Mas você nasceu para ser organizado. Você nasceu de um princípio de organização, de perfeição. Você não é um acidente, você não é um acaso de uma relação entre um homem e uma mulher. Você nasceu primeiro no coração de Deus. E você só nasceu e veio a ser matéria física porque Deus te deu um propósito. E como sal e luz, você precisa ter contato e dar contato daquilo que você nasceu para ser. Por isso você está no meio de uma geração corrompida e andando em trevas. Não se assuste. Não somos profetas do caos, mas o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que você está no maligno, nem obedece às regras do maligno. Você não faz parte da eclésia do maligno. As tuas divisas são mais altas. Dentro de um contexto de organização de autoridades, aqui temos um bombeiro militar. Ele sabe que dentro das forças armadas, com relação às forças auxiliares, a hierarquia da força armada prevalece sobre a hierarquia da força auxiliar, não é assim, amado? E o diabo nem força auxiliar ele é. Ele é uma milícia.
um bandoleiro, um ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Mas só que a gente agora, não só além de ser filho, somos arrebanhados, somos ovelhas do pastoreio de um pastor que não perde ovelha nenhuma. Que ele deixa de dar atenção a 99 que está sarada e vai buscar aquela perdida lá no meio da bagunça. Porque ele não perde nada para o diabo. Mas ele organiza todas as nossas veredas. Agrada-te do Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. E ao submeter-se ao Senhor, ele endireita as veredas da nossa vida. Como? Uma vez eu sozinho, decidindo por minha vida, eu vou pelas minhas veredas tortuosas. Mas encontro Jesus Cristo, que é não uma vereda, mas ele é o caminho. Isso faz toda a diferença. Atalhos podem ter usados no meio do caminho, mas o caminho é único. O caminho de acesso, o que dá a direção perfeita. Você pode usar retornos, atalhos para encurtar o caminho, mas o caminho é um só. Pastor, o senhor está dizendo que é válido usar todas as religiões levam a Deus? Não. Isso é mais uma doutrinação para tirar a realidade da palavra. Só existe um caminho, só existe uma palavra que liberta. Só existe um Espírito, só um Deus, o resto é imitação. O diabo tenta ter a adoração através dos ritmos, das músicas consagradas ao Senhor e criadas por Ele. O diabo tenta roubar a tua identidade. Serei semelhante ao Altíssimo. E Ele nem é. E nem será. Deixa eu te dizer um segredo. Você já é. Por isso que Ele te odeia tanto. Ele tem ciúmes de você, ódio de você, inveja de você. Tudo que você é, Ele queria ser. E olhe que você ainda é limitado fisicamente. E o diabo é um ser espiritual. Que entra em esferas onde não entramos. Aparece onde não aparecemos. Ele não é a divindade que é o nosso Pai. Ele não é onipotente, onipresente. Ele não é onisciente. Mas ele convive há tanto tempo com a humanidade, desde Adão, que ele aprendeu como um estudioso dos comportamentos, não um psicólogo, um estudioso dos comportamentos por convivência. Quem já sabe os comportamentos dos parentes em casa? Você já entendeu que a convivência faz com que você entenda, se eu fizer isso, fulano vai achar ruim, se eu fizer isso, fulano vai reagir dessa forma. O diabo é assim. E ele, por andar aqui, observando comportamentos da humanidade, ele viu a natureza carnal do homem estimulada pelo que vê, pelo que toca, pelo que pega, né? Pelo que sente. E eu e você fomos chamados para uma realidade nova em Cristo Jesus. Ver o que ninguém vê. Ver o invisível. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é uma realidade tão longe das pessoas que não têm o Espírito de Deus, que até para confessar Jesus como Senhor, eu e você precisamos ser convencidos pelo Espírito. Ninguém diz que Jesus é Senhor sem o Espírito de Cristo, e ninguém diz que Jesus é maldito se não for pelo Espírito do anticristo. Não existe no Evangelho, na palavra de Deus, em cima do muro. Existem locais fixos de cada coisa, pré-determinados, pré-ordenados. Cristo nos predestinou, ou seja, Ele destinou antecipadamente nele. O sucesso da nossa vida é Jesus em nós. O dar certo para a nossa vida é Jesus em nós. Como a luz e o sal que precisam estabelecer contato para o ambiente ser transformado. Chegou um tempo na igreja, no Brasil e no mundo, se já não era desde o início o entendimento, mas o entendimento está cada vez mais claro.
trevas são trevas, luz é luz. Mentira é mentira, verdade é verdade. Não tem mais associação. Ah, mas eu posso falar uma mentirinha pequenininha, branquinha, para não ter prejuízo para a pessoa. É melhor você sofrer o dano de falar a verdade em amor, do que você cair em desgraça por causa de uma mentira bem contada. Ah, mas essa igreja faz lavagem cerebral. Sim, faz. Principalmente porque a gente replica o evangelho, a palavra do Senhor. Quem lembra de Pedro no dia que Jesus estava lavando os pés dos discípulos? Senhor, não, o Senhor não vai fazer isso não. Lavar meus pés? Jesus disse, olha, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Qual foi a resposta de Pedro? Ó, Senhor, não só os pés, lava tudo. Dá um lava-jato geral. E Jesus disse para ele, não, Pedro, você não precisa lavar tudo, porque a palavra que eu vos tenho dito já tem lavado vocês, já tem limpado vocês. Então a palavra de Deus é o parâmetro de limpeza, é o parâmetro do que é certo, é o parâmetro da ética de conduta de um cristão. Eu posso aprender outras coisas? Pode e deve. O conhecimento nunca é demais. Mas cuidado para que eu e você não sejamos como aqueles que Apocalipse diz, acho que Apocalipse capítulo 4, fala sobre o que estão, como que se diz, iniciados nos mistérios. De uma sabedoria tal que conhece os ocultos. Ah, mas quer um oculto legal para você conhecer? Vai no teu secreto que ninguém vê e vai orar ao Senhor. Esse é o oculto que você deve buscar. O seu momento com Deus, a sua intervenção divina, você e Ele conversando. Uma presença santa, um ambiente onde só você ativa esse lugar. Pastor não vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Esse é o local onde você deve ser iniciado nos mistérios profundos em Cristo Jesus. Porque o mistério que estava lá, oculto dos tempos, foi revelado em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E as revelações de intimidade do coração de Deus, você pode ter pelo Espírito. Sabe? Eu quero ter o cuidado de não ofender ninguém, nem doutrina de ninguém, mas a realidade da pessoa do Espírito Santo é mais real do que você respirando esse oxigênio que está te mantendo vivo aí. Por causa desse poder que envolve a palavra de Deus, tudo é sustentado até hoje. O céu não cai na nossa cabeça, o sol não para de iluminar, funciona às 24 horas. Teu cérebro funciona automaticamente por causa do poder da palavra de Deus. Hebreus fala sobre isso. Ideologia de A ou de B não funciona desse jeito. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. Colocar as coisas no lugar certo. Lembra de Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de... E você primeiro é de quem? De quem há prioridade. Sabe, a gente vai no banco, a prioridade pela idade, os maiores de 65 anos passam à frente. E alguns às vezes não respeitam nem a própria frente que está lá já, alguns senhorzinhos, eles acham que ele é mais velho que todo mundo, aí quer passar mais na frente. As prioridades que nós devemos ter como filhos de Deus são o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas de cima. E não isenta de que eu e você sejamos cidadãos brasileiros e tenhamos nesse período político posição política. Direitos constitucionais aos quais você vai exercer. Mas eu não estou falando de política, eu estou falando de organização da casa espiritual que você é.
Porque de maneira nenhuma, em concordância nenhuma há entre luz e trevas. Não há comunhão entre Belial e Jesus. Não há meio termos, aqui Jesus é teu, aqui é meu. Não, Deus não abre nada para o diabo. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que nela existe e há. Por mais que dominadores tomem espaços por alguma negligência, tudo é do Senhor. O diabo é como aquele invasor, que no meio de uma incursão achou um espaço fraco, entrou. Mas você sabe que dentro de contexto de guerra, o invasor ele tem que aprender a comandar no terreno. E se ele não tiver identificado o terreno de uma maneira adequada, a inteligência não der a informação correta para que ele pegue os pontos vitais e consiga destruir para permanecer na sua invasão, ele vai ser expulso. Sabe, as melhores forças especiais, né? Estão lá naquele meio do mato, que a turma diz que está pegando fogo direto todo dia, né? As girafas do Amazônia correndo para lá, os leões e os tigres também, né? A biodiversidade, os elefantes do Amazônia também morrendo lá. A maior força especial de treinamento de combatente de floresta está lá. Para quem gosta de invadir, experimenta. Homens treinados, capazes ao ponto de refutar a invasão. Se naturalmente é possível treinar um homem assim, por que a igreja não vai ensinar, admoestar os que foram arregimentados para o serviço ao Senhor? Você sabia que você é contado nas fileiras do Senhor dos Exércitos? Você sabia disso? Ou você esqueceu? Aos homens na nossa nação, ao completar 18 anos, estejam alistados nas Forças Armadas, né? É obrigatório. E ali elas fazem a pré-seleção e engajam os que são aptos e os outros vão para a reserva. No reino dos céus não tem reservas. Você nunca deixa de ser ativo. Você sempre está na ativa. Agora, a importância da sua posição é tão poderosa que o diabo sabe que se ele conseguir te enganar dizendo que você não importa, que tua vida não importa, que teu ministério não importa, que as coisas que você está fazendo ainda não alcançou tudo, então você não vale de nada, é melhor desistir. Ele vai achar um flanco para entrar, um espaço para entrar e minar as forças que você já tem. E engraçado, eu me lembro disso, acho que no ano de 2002, a primeira vez que eu vi pastor João Roberto ministrando de perto, né, lá em Boa Viagem. E ele ministrava sobre a autoridade do crente. E ele dizia que o diabo era como aquele bandido vagabundo, que nem dinheiro para arma tem, mas tem um canivete enferrujado. E impõe para a pessoa a sua posição de ataque e diz, olha, eu vou tomar tudo que é seu. E a pessoa que não tem o entendimento e conhecimento da posição que tem em Cristo, é como aquele soldado todo armado, cheio de munição, com uma bazuca na mão, com medo, correndo do canivete. Quem você é em Cristo? O que você tem da parte de Deus? Diga, eu tenho ampla suficiência. Agora diga para você se convencer, diga, em Deus, eu tenho ampla suficiência. Diga, as minhas armas são poderosas. Em Deus. Você entende onde você está ligado? Você entende a potência que você tem para causar estragos no inferno? Para se levantar como luzeiros e coluna e baluarte da verdade, uma igreja triunfante do Senhor, no meio de uma geração que cada vez mais se corrompe, cada vez mais se degenera, cada vez mais perde sua identidade. Não sei se sou eu, não sei se sou ela, não sei se sou ele, ou ele, ou outra letra do alfabeto. Deus te deu uma identidade.
Vou dizer isso de novo, Deus te deu uma identidade. Filho e filha. Gênero definido. Mais uma vez, gênero definido. Filho e filha. Posicionados numa irmandade de igualdade, sem socialismo. Sem precisar ter ideologias humanas, vivemos por iguais na monarquia de Deus, por meio do Rei Jesus, que é direito, que é correto, que não usurpa a posição, muito pelo contrário, ele abre da posição dele e diz: senta aqui, no meu trono. E a gente vai estar brigando por A ou B? Não, de maneira nenhuma, mas a gente vai defender a estrutura da verdade, que é a igreja, que é você, que é a sua família. E você não precisa deixar que nem o pastor, segura aqui por favor, nem o diácono, nem o diabo, nem ninguém, nem você mesmo, tire as coisas de ordem. Nem de volta aqui. Deixa as coisas no lugar que Deus arrumou. Quem sabe que aqui é templo e morada de Deus? Você, seu corpo, seus membros foram dedicados e consagrados ao Senhor. Assim que você diz: Senhor Jesus, você é meu dono. Eu nunca ouvi dizer que um dia Deus perdeu o templo dele. A palavra de Deus diz que ele é vingador sobre essas coisas que tentam destruir o templo e morada dele. Ah, mas pastor, eu tenho uma dica para o senhor, eu vou logo lhe dizer: lá no Monte de Jerusalém, em Sião, está lá a Pedra do Domo, ou a Sinagoga Dourada, lá da Cúpula Dourada. O Templo de Jerusalém 2 vezes foram destruídos. Deixa eu dizer para você, historicamente está se preparando e já tem preparado os apetrechos do terceiro templo. Não sei se você é ligado sobre essas coisas de escatologia. Já nos Estados Unidos foram enviados alguns bovinos, como as bezerras, né? As vacas vermelhas, que servem como tipo puro para a remissão do templo e aspersão do sangue para a consagração. Já acharam o tipo específico, que fica com o pelo todo vermelho. Já tem lá a minorá, quem sabe o que é minorá? Aquele candelabro. Fica perto do Muro das Lamentações, que para nós ocidentais foi dito: esse é o Muro das Lamentações, por quê? O povo vai lá orar. Mas sabe como é que eles chamam lá, o israelita mesmo chama? Muro Ocidental. Lá ao redor dela está sob cuidados e no vidro blindado, a minorá no tamanho original. Tem um espaço lá do Museu do Templo de Jerusalém. Todas as vestes do sumo sacerdote já está pronta. Do jeito que foi escrito lá no Velho Testamento. Acharam descendentes numa linhagem de pesquisaram todos eles. Os levitas, os organizadores do culto, os sacerdotes, as famílias sacerdotais, segundo sua linhagem. O mundo está convergindo para as coisas do final do tempo. E a gente vai estar vacilando, titubeando, balançando entre a direita ou a esquerda. Ei, você nasceu para andar no meio do caminho, que é Jesus, não é o centrão. Eu não estou fazendo discurso político, eu estou falando da palavra. Mas eu estou advertindo vocês por esse período. Todo mundo está falando política, a igreja fala também. Não para ofender, mas para dizer: você é diferente. O seu negócio é com a verdade. O seu negócio é com os princípios do reino. Você é luz, você é sal, você é diferente. Não esquisito. Você anda na contramão do roteiro do mundo. Porque no dia que o diabo começar a botar a mão sobre o seu ombro e concordar com você, você já perdeu. Antes que você se assuste, eu quero declarar algo: que o diabo te odeie todos os dias da sua vida, que o diabo seja seu adversário ferrenho,
que ele fica espumando quando lhe vê acordando. Mas deixa eu dizer para você, ele é um perdido, um derrotado. Sabe o que vai acontecer? Enquanto ele está assim, louco para te destruir, tem uma mão que te protege. Tem olhos que estão sobre a sua vida te filmando 24 horas por dia. E tem 2 anjos guardando assim, ó, toca aí, mexe aí. E segundo a proporção, 2/3 do céu está a nosso favor. O diabo não tem potencial para guerrear conosco. Nós somos a igreja triunfante do Senhor. Não existe nada no mundo que possa resistir àquilo que Deus designou para vencer. Quem nasceu para vencer aqui? Tem certeza? Pastor, o senhor gerou uma dúvida em mim agora. Mentira, rapaz. Você está tão fraco assim que um homem possa gerar dúvida em você? Imagina o diabo que tem argumentos da mentira, que pode se transformar num anjo de luz e dizer mensagens ocultas do evangelho que você ainda não recebeu, porque você não recebeu a revelação toda do Espírito. Eu vou revelar agora como Deus é. O dia que o diabo foi inventado de pregar sobre Deus, ele mentiu para Eva. A Eva foi engodada no engano de Satanás e levou a informação para Adão, que sabia da verdade. Há alguém que diga que talvez Adão estivesse perto, vendo aquela cena entre Eva e a serpente. Adão deliberadamente decidiu corromper-se. E depois entra a síndrome de Satanás, né? Foi a mulher que tu me desse. Foi a serpente. E as maldições entraram no mundo por causa de uma vertente de desobediência, de achismos humanos. Eu quero esclarecer para você, eu acho que não existe ninguém no mundo que teve tanta comunhão quanto Adão. E um homem que chegou perto, Enoque, foi trasladado. E ele viveu 300 e poucos anos. Acho que 350 ou 300. Comunhão com Deus todos os dias. Chegou ao ponto de Deus dizer: rapaz, tu tá tão parecido comigo, andando comigo, que eu acho que tu não é para estar aqui não. Vamos começar sobre assuntos mais verdadeiros lá em casa? Você quer um nível de comunhão assim com Deus? Você sabia que isso é possível? É só você querer. Mas dentro desse querer, você vai começar também a dizer alguns nãos. Eu estava conversando com a família do irmão Paulo hoje pela manhã, o irmão Alessandro. A gente tem que aprender a falar alguns nãos. Não, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Não, eu não busco conselho com os ímpios. Não, eu não vou aceitar viver como o mundo vive. Eu tenho por prazer a palavra do meu Deus, e nela eu me abrigo, me sustento, me alinho, me comporto. E sabe, amados, não existe nada da palavra de Deus que seja contra a vida. Muito pelo contrário, quem acha os mandamentos do Senhor, acha a vida. Por elas descobrimos quem é a vida de verdade. Por ela conhecemos a verdade de verdade. Sabe, você está em Cristo. Você não está sob condenação nenhuma. Julgo nenhum pode estar sobre a sua vida, ou não deveria estar. Se alguma coisa chegou e você notou que foi você que vacilou em alguma coisa, deixa eu dizer, a Bíblia diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que pode nos perdoar. Se algum pecado existe, confessa esse pecado, larga isso fora e volta para o caminho da comunhão. Mas não anda no engano. Não se deixe levar para a miséria quando Deus te enriqueceu com toda a graça. Graça é favor imerecido, perdão acessível por causa do merecimento de Cristo, mas também o poder disponível para dar certo. Nós só somos o que somos pela graça. Nós só temos o que temos pela graça de Deus sobre a nossa vida. Não é um partido político, não são homens. Homens são canais, não são a abundância, ou seja, o depósito correto. O nosso depósito está em Deus. Ele é o nosso Jeová Jirê. Ele é a fonte da nossa riqueza. Ele é a parte da nossa herança.
E como Paulo orou por mim e por você, Efésios, Filipenses, Colossenses, tem orações de Paulo lá que você deve orar por você. Para que você tenha os seus olhos do entendimento aberto. Para que você perceba juntamente com todos os santos, não com inveja, dizendo, fulano chegou agora, já está assim, já cresceu desse jeito, já está pregando, já está evangelizando, já está impondo as mãos, já está curando, já está batizado no Espírito Santo, já está na plenitude da graça do Senhor, andando todo dia com um sorriso de orelha a orelha. Eu cheguei tanto tempo e não estou vivendo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele percebe a diferença da fé. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, sim ou não? Nos evangelhos entendemos e vemos que Jesus agindo, Ele via as pessoas e dizia, seja feito conforme a tua fé. Nos discípulos, sendo treinado por eles, no meio de uma tempestade, homens de pequena fé. Naquele centurião que disse, Senhor, não preciso que você entre na minha casa, mas manda com uma palavra, ele disse, nunca vi uma fé do tamanho dessa. Grande fé esse homem tem. Aquela mulher Ciro-fenícia, a qual Jesus, de uma maneira dura, explica para ela, eu não vim para dar comida dos filhos para os cachorros. Eu vim para os perdidos de Israel. E a mulher estrangeira, uma fora da aliança, estava dizendo, tudo bem, tá certo. O Senhor pode dar comida para os seus filhos, mas os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ele disse, olha, mulher, grande é a tua fé. Vai lá e recebe o que você está crendo. Sabe, amados, Deus quer que eu e você tenhamos a capacidade dada por Ele mesmo, porque Ele derramou uma medida de fé no seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém deve pensar além daquilo que Deus colocou, deve pensar com moderação, porque Ele colocou uma medida de fé. Tem uma capacidade divina de dar certo. Vou dizer isso de novo para você entender. Tem uma capacidade divina em você para você dar certo. Amém. Sabe o que é que dá certo na nossa vida? Fé. Vida de fé é um sucesso. Diga isso para você mesmo. Diga, vida de fé é um sucesso. Sabe por quê? Quando você acredita, acontece. Você está abrindo as portas para o sobrenatural agir a teu favor. Fé não foi inventada pelo diabo. Fé é de Deus. Agora as pessoas que adoram o diabo também pela fé, usam do que Deus colocou nela. Para acreditar, para receber, para possuir. Sabe que o nível de fé que Deus colocou em você ela deve crescer? Ao ponto de circunstâncias chegarem como uma tempestade, como um vendaval. Quem já viu um furacão? Se você já não viu, assista uma internet. Eu sempre costumo dizer para a Neide que aquilo ali é algo espiritual. Não é só natural. Você já viu que eles se movem? Parece que é intencional. Tem locais que eles vão no ermo, mas tem local que ele entra especificamente numa única rua da cidade e destrói aquilo tudo. E a Bíblia diz, e eu baseio esse entendimento, que os anjos do Senhor são como ministros, né? Labaredas de fogo são como o vento. Eu percebo essa coisa tão diferente. Mas mesmo que aconteça algo sobrenatural, uma tempestade específica, e o diabo use as forças naturais, porque não tem quem me diga que aquela tempestade lá com os discípulos foi algo natural. Ao ponto de naturalmente você... Vê que loucura. Ei, vento, eu sei que ele é criador e dominador sobre tudo. E a palavra dele se ouve nesses ambientes. Ele diz, vento, para, mar, quieta. Aquela tempestade era muito estranha. E precisava de uma atitude de um homem de fé para mudar. Mesma coisa comigo e com você, você recebeu a mesma medida de fé. Do tipo de Deus. Tem de fé em Deus, ou tem a fé do mesmo tipo de Deus. Que faz o quê? Diga algo. Não se torne mudo em meio às vozes do mundo, mas fale o que Deus fala a seu respeito, para que o mundo saiba que você é diferente, porque senão você vai ser tratado como iguais. Quem já ouviu uma palavra de efeito aqui, você e Deus é maioria? Sim ou não? Isso está baseado também naquilo que está dizendo sobre o Espírito. Maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Você acredita nisso?
Você acredita realmente que Deus organizou a sua vida para dar certo? Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. E as más influências espirituais deturpam a excelência do espírito recriado em Cristo. Você só vai receber aquilo do ambiente que você se submete. E aqui está um convite pastoral. Não deixe de congregar. Não deixe de receber a palavra de Deus. Ah, mas eu não quero mais estar aí no Verbo da Vida Vitória. Amados, vá para uma igreja que prega a palavra e receba a palavra. Mas não vá para debaixo da asa do diabo. Ele é assassino, mentiroso, ladrão. E eu me lembro que Tiago, quando estava começando a ter gosto para música, ele começou ouvindo uns raps. Eu não lembro do grupo, era um grupo evangélico que cantava "O diabo é amigo", tipo amigo da onça, né? Te dá com a colher e tira com a concha. Você já viu isso? Você já tentou dividir a comida com alguém? É sua comida. Aí o diabo diz: não, eu sou teu amigo. Ah, mas divide o teu, ele te dá uma colher. Mas quando ele vai pegar, ele tira com a concha. Desproporcional isso, né? Quem já ouviu dizer de pessoas que eram tão bem-sucedidas? Ah, mas quando eu não era crente eu tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, era rodeado de amigos, a mesa era farta, geladeira não faltava uma serva, não era a pessoa que servia, era a cerveja gelada. Uma carne para fazer um churrasco, a melhor picanha argentina, não cachorro venezuelano, carne de linha, top, os meus serviçais me servindo à mesa, dizendo: Senhor, sir, né? Mas hoje eu sou crente, olha para aí, não tem nem a cachorrinha para puxar com a corda, nem o pau para dar no gato tem, nem o gato existe para dar nele. Está vendo que o caminho do Senhor é estreito. Estreito para não andar na medida do pecado. Mas você já viu o tamanho de Deus? Caminho estreito de disciplina. Caminho estreito para que você precisa andar nas marcas as quais Jesus andou. O evangelista João diz em suas cartas que aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Você já viu que a gente anda diferente? Eu me lembro do meu irmão Célio, ele andava totalmente diferente de todo mundo de casa. Os pés virados para fora e parecia um regueiro. Ele andando. E ninguém em casa andava desse jeito. Normalmente você vai olhar, naturalmente as pessoas andam de jeito diferente. Mas para ser cristão, pega a chave. Você não vai virar o pé para a esquerda, para a direita, para dentro, para fora. Neide andava assim. E se você olhar, tem algum vão aqui por baixo, né, as pernas tortas. Mas a gente deve andar como Cristo andou. Ele deixou as marcas. Pisamos nas pegadas dele. Sabe, para quem, graças a Deus, Espírito Santo, você é maravilhoso. Para quem faz trilhas em locais pantanosos, e o trilheiro que conhece o caminho, ele vai te dizer onde você pisar. Porque se você pisar fora do local que ele está dizendo, você vai encontrar terra movediça e você vai se afundar, vai perder algo que é seu e você vai ficar preso, correndo até o risco de perder a vida. Nos pântanos das trevas, né, do engano, do pecado, Cristo viveu como homem, foi tentado de todas as maneiras, mas não vacilou, não pecou. Ele sofreu tudo, e a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por tudo quanto ele sofreu. Mas ele deixou as marcas no caminho. Quem está entendendo a conversa aqui? Não se deixe enganar. Não se deixe levar para as coisas que não são frutíferas em Deus. Isso me lembra que você foi, como eu, enxertado na videira verdadeira. Que sem Ele não damos certo. Podemos até, como a bicicleta, né? Descer a ladeira e ir num ritmo. Mas vai chegar um tempo do declive virar uma clive e você vai precisar pedalar. Vai ter coisas que você não vai mais conseguir viver por causa do passado. E ontem o
Manuel Dias, ministro do Verbo da Vida, lá no Verbo Ibura, ele pregou sobre isso. Tem pessoas vivendo debaixo da unção antiga. Foi cheio, foi batizado no Espírito Santo, foi salvo, liberto. E faz 20, 30 anos que não fala mais em língua. Não ora com aquela intensidade que orava antes. Não ama com respostas externas como antes fazia. Deixa eu dizer para você, você não está perdido. Há uma unção nova e fresca para vir sobre a sua cabeça. Há uma capacitação da parte de Deus para abrir o novo diante de você. O vinho novo é o que Deus tem prometido para a igreja. E eu vou dizer para você, as nossas eiras vão ser cheias até transbordar. Nós viveremos o mover do Espírito dos últimos tempos. Um mover de uma maneira tão sobrenatural, tão poderosa e tão grandiosa, que gerações profetizaram sobre ela. Mas nós somos aqueles que vamos viver. Diga, eu vou viver os melhores dias no Espírito que a humanidade já viveu. Diga, o avivamento grandioso e glorioso começa lá em casa. Certeza? Como? Organize dentro da sua casa um altar a Deus. Organize o espaço onde você vai trazer a sua carne e a sua mente para o altar da palavra e sacrificá-la. Como? Sacrifício de jejum. Sacrifício de coisas que você gostaria de fazer e você vai mortificar esse desejo para um momento de comunhão com seu Deus e Pai. E eu garanto a você, como Deus existe, como esse ar que você respira, Deus vai te responder de pronto. Porque não existe, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me buscar de todo o seu coração vai me encontrar. A proposta de Deus é inteireza de coração. Sem titubear, sem duvidar, sem desistir. O artista Van Damme, né? Jean-Claude Van Damme, fez aquele filme Retroceder Nunca, né? Render-se Jamais. Eu assisti esse filme, eu corri atrás para ver se eu assistia, até fui naquela época maravilhosa da locadora, alocar o filme para passar um final de semana assistindo aquele filme, para ver um homem com a sua resiliência. Se naturalmente ou filosoficamente, por causa das artes marciais dele, ele conseguiria vencer seus inimigos, espiritualmente você está onde? Efésios. Para ninguém dizer que o pastor nem leu a Bíblia. Efésios. Capítulo 1. A partir do versículo 16, é a oração de Paulo por mim e por você. Você crê que Paulo tinha uma oração eficaz? Esse é um exemplo que eu e você podemos orar todos os dias para a nossa vida. O irmão Kenneth Hagin, tanto no livro Eu Creio em Visões, como ser guiado pelo Espírito, ele fala dessa oração, que ele teve um período de quase um ano inteiro, numa igreja a qual ele foi pastor por 12 anos. Ele sentava lá no púlpito, ajoelhava lá na plataforma, e orava todos os dias. Ele dizia para a esposa, não me chama, que eu vou estar consagrando a minha vida ao Senhor, porque tem algo que Deus me chamou para fazer e eu não estou entendendo, e eu preciso entender. E ele orava para ele mesmo essa oração, vários meses, vários anos. Ele, depois do ministério dele, com mais de 63 anos de ministério, frutífero e próspero, foi o resultado dessa oração. Versículo 16 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que ele orava? Para que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
iluminando ou iluminado os olhos do vosso coração, para perceberdes ou para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ele não abre espaço para dúvidas, ele dá clarezas para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Perdão. O qual exerceu ele em Cristo Jesus, ele está dizendo da parte de Deus, o poder supremo, em qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, em outras versões disse muito acima, acima de todo potestade, principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas, diga todas as coisas, diga todas as ideologias, todas as ciências mundanas, debaixo dos pés de Jesus. Aleluia, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas ele deu à igreja. Cristo está acima de tudo e de todos. Mas Deus disse, olha, não vai ficar só aí nessa posição. Você, além de estar por cima de tudo e de todos, você vai ser a cabeça do corpo que você estabeleceu, a igreja. Isso quer dizer, se a cabeça está em cima, o corpo também está em cima. Nunca por baixo, nunca sendo cauda, mas sendo cabeça por meio de Cristo. Porque aquele que se uniu com o Senhor é um espírito com Ele. Cristo venceu, eu venci. Cristo pode, eu posso todas as coisas nele, porque Ele me fortalece. Cristo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma da minha necessidade, porque Ele é poderoso para assim fazê-lo. A cruz que perdoou os meus pecados foi a cruz que me redimiu da doença e da miséria. Eu tenho que lembrar que a salvação foi um pacote completo. Não foi só pensando em levar a gente para a festa das bodas do Cordeiro, foi para mostrar que a festa já começou. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. Sabe, amados, essas letras que nós cantamos aqui, principalmente no nosso ministério, fala da palavra, do que somos, da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Nós precisamos nos submeter a um ambiente que Cristo construiu para nós. Mesmo sendo bombeiro, engenheiro, agricultor, vendedor, psicólogo, né? Seja a área que você atue, estudante, seja o que você for fazer, você tem que entender que você já é redimido, que você já pertence a um reino diferenciado, que como cidadão brasileiro, sim, você vai fazer suas escolhas, e está aí o pleito no final do mês, para que você decida segundo os princípios e valores da palavra. Cristão não vota a favor das mentiras, cristão não vota em quem apoia tudo que é contrário ao princípio da palavra. E antes que alguém diga que pastor é farofeiro, eu prefiro comer farofa da verdade do que comer o pão que o diabo amassa. Não estou com raiva de você, eu estou com raiva do diabo. E no que eu fui chamado e você também foi, nascemos em Cristo para destruir as obras do diabo. Se ele inventa mentira, a gente fala a verdade. Se ele ofende a família, a gente levanta a bandeira da família dizendo que ela é projeto de Deus. Se ele diz que ele é a favor de uma identidade diferenciada, nós temos uma identidade que é cristocêntrica. Isso o diabo não pode tirar. Paulo disse, e no seu ministério a gente vai lendo as cartas dele, vendo em Atos, principalmente a história dele. Sofreu muito, sofreu naufrágios, perseguições dos ditos irmãos,
apanhou 3 vezes, aquelas quarentena menos uma, né? As 40 menos 1, as 39, porque se desse a 40 o cara morreu. Não era vergão marcado com aquela cinta que a mamãe dava e ficava a marca do cinto. Era vergalhão pesado, rasgando a carne e os músculos. E depois ficar preso, dobrado, num ambiente de sujeira. Várias vezes, vários dias em naufrágios. E ele diz, essa nossa leve e momentânea tribulação. Aí alguém, não sei, se de Lucas ia discernir Paulo como alguém, como é que diz, bipolar. Como é que ele diz que o doendo está bom? Como é que a perseguição dele é alegria? Porque ele não era motivado pelos sentimentos dele. Não era motivado pelas reações do inferno. Ele era motivado pelo propósito da vida dele. E você nasceu com um propósito. Não por acaso na nação brasileira. Para fazer essa nação cristocêntrica. Levantar o altar da divindade, Cristo, um ungido de Deus, e colocar como a nação israelita está sendo feita lá, a preparação para o novo templo, o terceiro templo, profetizado. Mas agora você sabe que pela palavra de Deus, que diz para mim e para você, que Deus não habita em coisas feitas por mãos humanas. Porque Ele não se limita a espaços simples. Mas Ele habita em mim e em você. É esse templo que Ele quer habitar. É esse templo que Ele gosta de sentar, conversar e comungar. É em você, o seu coração. Concentre-se em dar o seu melhor a Deus. Concentre-se em fazer para Deus aquilo que Ele te chamou para fazer. Seja para evangelizar, saia evangelizando e demonstre as virtudes daquele que te ungiu para ser testemunha eficaz. Dentro das possibilidades, fale algo, mas viva. Porque o bom perfume de Cristo não é porque diz eu estou usando perfume. Talvez alguém pergunte a você que perfume é esse, mas você não anda falando eu botei perfume. As pessoas sentem o cheiro. Levanta sua mão direita em nome de Jesus. Eu declaro que nesses dias, a partir de hoje, as pessoas vão olhar para você e perguntar que perfume maravilhoso é esse sobre a sua vida. E você vai declarar com a sua boca e com todo o seu coração e com alegria indizível: é Cristo em mim, o perfume que me leva a triunfos em todas as áreas. E eu declaro que nenhum cheiro do inferno vai prosperar sobre a sua vida. Porque sobre a sua vida não vale encantamento, sobre a sua vida não vale arma forjada, nenhuma maldição vai chegar na sua casa, nenhuma praga, nada que possa te destruir, muito menos ideologia do inferno. Mas a vontade do reino de Deus, o estabelecimento do Rei poderoso e Senhor sobre todas as coisas, o qual governa no seu mais alto e sublime trono. Você vai ser guiado todos os dias da sua vida a andar perfeitamente. Você vai ser orientado pela verdade do Espírito Santo que habita dentro de você, te dizendo: filho, por aqui não, filha, por aqui não, filha, agora sim, filho, agora sim. Você vai aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, através do conhecimento da verdade da palavra. Você vai crescer, não diminuir, você vai avançar e não parar, você vai chutar as portas do inferno, porque você é a igreja do Senhor, e as portas do inferno, a autoridade que o diabo levanta, não pode prevalecer contra você. O inferno já perdeu. Diga: Satanás, você já perdeu. Vai perder de novo. E vai perder todas as vezes. Porque eu hoje me organizei, estabeleci que vou andar à altura do meu chamamento. Diga: eu sou luz, eu sou sal, e o contato da minha vida aqui na terra vai mudar a história da minha nação. Quem crê nisso? Dê glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Ele nos colocou sobre todas as coisas. E Ele deu o seu nome que está acima de todo nome,
que se possa nomear para mim, para você? Talvez alguém da sua família que você seja representante legal te dê uma autorização, uma procuração, autorizando a você a agir por meio dela, pelo nome dela. Você é legalmente reconhecido nas instituições como representante legal para a movimentação financeira, para vender os bens, para negociar, representando essa pessoa. Se naturalmente e legalmente no meio dos homens isso é válido, espiritualmente é a raiz de todas as coisas. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e no Brasil, na terra, para não dizer que está fora do contexto, né? Toda a autoridade pode negociar, pode roubar, pode contrabandear, pode contravencionar, mas toda a autoridade é de Deus. O Brasil olha para cima. Aleluia. Nosso Redentor vive e reina, campeão absoluto, vencedor dos vencedores, nome excelente, poderoso. Só a menção desse nome o inferno treme. A menção da palavra de Deus, a Bíblia diz que os demônios creem até tremerem. A diferença dele para nós é porque eles creem e tremem, mas não vivem a prática dessa verdade. Eu e você podemos crer, tremer com o temor do Senhor, mas praticar ousadamente, com liberdade sobre essa nação, a nossa fé. Não se deixe enganar. Não se deixe informar de pessoas que têm más intenções. Alinhe-se à verdade do Evangelho. Alinhe-se à verdade que Deus já colocou no seu coração e é propósito de vida, amado. Não desista da sua fé. Não desista de continuar crendo no Senhor. O fogo pode até queimar a outros, mas por você, nem cheiro de fumaça. Se você crê. Se você crê, você pode até passar pelo vale da sombra e da morte, sem temor nenhum. Coincidentemente tivemos a pandemia, né? Quem passou? Isso é uma prova mais do que cabível de que Deus funciona, que a palavra de Deus é poderosa e eficaz. E uma vez designada, ela prospera para aquilo que ela foi designada. Fica de pé e a gente vai orar com você. O grupo de louvor vem para cá. Nós estamos crescendo e absorvendo como uma terra arada e afofada a verdade da palavra, amém? Deixa eu te fazer mais um pedido. Você crê que essa igreja é uma bênção para você? Você crê que a sua casa está sendo abençoada e sua família crescendo e avançando nesse ambiente? Deixa eu te dizer, convida mais pessoas. Dê o prazer dessas pessoas também crescerem, seus amigos, seus conhecidos. Traga elas para cá, para que elas decidam entre estar aqui ou não. Seja um propagador da visão do reino. E com certeza no reino está contido a igreja local, o Verbo da Vida Vitória. Essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo rege através do pastoreio dele mesmo, aqui na nossa igreja. E eu creio que somos orientados e guiados pelo Espírito Santo, com a nossa liderança, com você aqui, como corpo de Cristo. Seja uma propaganda da verdadeira família de Deus. Se você se sente acolhido aqui, amados, chama mais pessoas. Tem tanta gente com fome e sede. Tem tanta gente com saudade da casa do Pai. Tem tanta gente que precisa ouvir a palavra que você ouve para mudar a história da vida deles. E você é uma propaganda viva, uma carta aberta dos efeitos de submeter-se à palavra de Deus. E eu creio em nome de Jesus, que esse é um tempo onde nós crescendo e absorvendo a verdade da palavra, nós vamos ser o povo mais feliz dessa terra, vamos ter sempre os propósitos respondidos, vamos ter sempre da parte de Deus fidelidade. Você está pronto para celebrar? Você está feliz com a palavra de Deus? Você está feliz com essa exortação que Deus trouxe a você com compaixão sobre a sua vida?
Porque senão, se Deus de um modo irrestrito dissesse não quero mais nada com ele, nem o ar a gente teria. Porque nele existimos, nos movemos e tudo mais. Temos a respiração e tudo mais. Se ele quisesse cortar as relações com a gente, era só fechar o oxigênio. Mas ele não quer. Ele quer andar conosco e através de nós fazer a diferença na nossa cidade, na nossa nação. E amados, o povo do Brasil é ordeiro. O povo do Brasil é primeiramente cristão, temente ao Senhor e tem a palavra de Deus como princípio de verdade. Então, use do consenso de ser um ótimo praticante da palavra. Não se alinhe nem se associe com a mentira. Você é da verdade, nada você pode contra a verdade. Amém? Vamos louvar ao Senhor.